domingo é dia de pode ser de irmã para irmã. Eu sou a Alexia Ranai. E eu sou a Maite Emanuele. E nós somos as irmãs Hortêncio. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o bate-papo vai ser sobre religião e as nossas crenças, podemos dizer assim. Sim, crenças, experiências, qual é o olhar que a gente tem, né, sobre religião. E claro, qual é o olhar que talvez vocês aí do outro lado também tenham. Vamos fazer esse bate-papo aí, E a gente gostoso, vai né? contar um pouco também das nossas experiências com as diversas religiões que a gente já participou. Exatamente. Então roda a vinheta e bora lá. A gente vai contar um pouquinho de como foi a nossa história com a religião, né? Que todo mundo é inserido pelos pais, pela família, né? Sim. Em alguma religião que ali a família... Ou nenhuma, né? Ou nenhuma também. Exato. É bem invadindo o seu núcleo familiar, né? Uhum. Os seus ancestrais e tudo. Que a família vem acreditando. Eu acredito que a religião até ela se linka em uma crença, né? Porque É ela... uma ideologia, né? Tipo, é uma... Como se fosse como posso dizer? Uma perspectiva de caminho. Sim, né? uma perspectiva de vida mesmo, né? É uma direção, um direcionamento. Exatamente. E já falando sobre as religiões, eu acho que todas mudam palavras, mudam o nome dos personagens, mudam... Vamos fazer assim, ó. O que é religião para a Alexia? Conte pra nós. O que você acha que é religião? Para mim é sobre isso mesmo que eu estava falando. São caminhos, direcionamentos que têm um embasamento, né, uma história. Todas as religiões têm um embasamento, só que no final tudo é para o mesmo propósito. Mudam o nome dos personagens, mudam, algumas têm mais regras, outras menos regras, mas para mim o objetivo é o mesmo. Uhum. Que é o amor, né, ao próximo, nós mesmos, o perdão, ter um coração mais bondoso, ter um olhar mais infantil com o próximo. Sim. Eu acredito que isso que uma religião que é uma religião, mas a gente tem inúmeras religiões, a gente nem vai citar todas aqui, né, que são inúmeras, mas o que a gente conhece e o que eu levo para minha vida, eu vou pegando um pouquinho de cada e vou formando a minha, que não é uma religião, eu acredito em Deus. Para mim, ele é o criador do universo, ele é tudo, né? Nós estamos aqui por ele, através dele, da graça dele. E temos como objetivo levar a palavra dele, que é mais sobre amor, sobre perdão, sobre um olhar de gratidão por estar aqui, essas coisas. É um leque muito grande, né? Até engraçado, gente. Quando a gente foi escolher esse tema, tipo assim, religião. Religião é uma coisa que tem um ditado que fala, né? Não se discute religião nem política. E realmente, né? Eu pelo menos, a gente fala gente, né, Maria? Quando eu olho para a religião, é realmente algo que eu não entro em discussão. Mas eu acho que o meu olhar é bem parecido com o seu, assim. Sim, eu também não entro em discussão. Eu sou uma pessoa muito aberta para ouvir. Eu gosto de conhecer as outras, todos os tipos de religião. Todos os pontos de vista. Todos os pontos de vista. Eu gosto, tenho curiosidade, eu acho bem legal esse tipo de conversa. Mas também para ter esse tipo de conversa, a gente tem que ter pessoas que estão na mesma... Que estão abertas, né? Para escutar, para ouvir, para ter essa troca legal. E eu vou absorvendo um pouquinho de cada. O que faz sentido para ti, traz pra tua vida. E daí você reproduz, vamos dizer assim, né? E aí a gente teve algumas vivências, né? Crenças. Nós viemos, então, né, de famílias da Igreja Católica. Sim, a nossa família é bem forte na Igreja Católica. Tanto do lado da minha mãe quanto do outro lado do meu pai. Meu avô trabalhava na igreja. E a minha avó, mãe da minha mãe também, fazia parte da pastoral da criança, né? Que é uma pastoral. Sempre teve muito envolvimento na igreja, né? E nós fomos batizados, fizemos a primeira comunhão, né? Sim, seguimos o padrão da sociedade. É o padrão da... Mas nem o nosso pai, nem a nossa mãe são frequentadores de domingo, todo domingo. Só eram os nossos avós, né? Sim. Eu gostava bastante de meu avô, que ele cantava na igreja. Eu já tive um sonho de cantar na igreja. Eu também, isso eu acho legal. Achava o máximo.
O meu único problema, que eu falo que era um problema, na verdade eu sempre observei isso em mim, é que quando eu ia na missa, toda vez que começava as músicas, eu chorava, mas na missa eu acho que o pessoal é mais sério, assim. Sim. É diferente de um culto evangélico, que está mais livre, assim, vamos dizer. É o meu olhar. Sim, parece que sai de um... É um roteiro. De um roteiro, exatamente. E aí eu ficava, gente, eu tô me chorando, e as pessoas são, tipo, de boa, só seguindo ali a palavra, né, a liturgia. E eu chorava, eu me emociono muito. Sim. Então eu meio que me sentia um peixe fora d'água, sabe? Nas missas. Nas missas. Isso com quantos anos? De criança. Tipo assim, desde quando eu fiquei na educação, porque a gente é obrigado a ir todos os domingos, né? Você tinha que assinar lá. E eu confesso que eu odiava. Tipo assim, é por obrigação. Eu ia por obrigação, gente, mas é porque eu não tinha um estímulo. Tipo assim, nem se falou, tipo, não tinha um estímulo. Daí, tipo, tinha que ir só pra ir pra carimbar. Daí, tipo, eu ia por obrigação, mas eu me sentia também um peixe fora d'água por essa questão emocional mesmo, me tocava muito. Sim. E eu ficava meio sem entender, porque era só eu que estava nesse movimento. E aí foi, fizemos a primeira comunhão, e depois acabou essa obrigação, ficou uma coisa mais... Nunca mais era isso. É, tipo, bem isso. Mas é porque é o que a gente falou no começo, né? Eu acho que, querendo ou não, o ciclo familiar, ele te puxa para isso, Sim. né? Tanto para você seguir uma religião, quanto para você ser livre mesmo e realmente fazer as suas escolhas. Eu vejo com que os nossos avós tinham esse espelho, mas como os nossos pais não eram frequentadores, eles meio que deixaram a gente livre, né? Tipo assim, para nós fazermos as nossas escolhas. Mas, por exemplo, a mãe é uma pessoa sempre foi uma pessoa de muita fé. Mas muita fé. Independente de não ir ou não à igreja, Deus sempre foi falar, sempre fez presente. Os agradecimentos, da mesa, de ter onde dormir, de ter uma casa, de ter um conforto, isso sempre foi ensinado. Sim, esses ensinamentos a gente sempre teve, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque... Sabe que a gente não tá aqui de passagem. Exato. Né? Que a vida não é uma brincadeira. Sim. Tem um propósito, todo mundo tem um propósito aqui, né? E uma coisa que é legal a gente falar sobre religião, eu acho que essa abertura, é claro, né? A gente trazendo o nosso olhar para o mundo de que quando a gente segue uma doutrina dentro do sistema familiar, pode ser que aquilo seja algo que você realmente se entregue, sinta a presença, né, de Deus, ou, né, da forma que você quiser titular, mas ao mesmo tempo, muitas vezes acontece isso que aconteceu, por exemplo, comigo. Tipo, eu fiz catequese por protocolo, ia na missa por protocolo, e não sentia aquela presença, né, realmente aquela entrega, talvez por ser criança, talvez... Enfim, não sentia. Talvez porque nossos pais também não estavam lá muitas vezes. A gente ia sozinho na missa. Todas as vezes, na verdade. E aí você tá lá sozinho. Então, isso acaba que, né, influenciando também de alguma forma, né? Mas trazer esse olhar também para com as crianças, né? Eu acho interessante falar sobre isso. Eu acho importante que aberta. Que nem seus filhos, né? Você tem 2 filhos que já são grandinhos, que eles entendem já mais. Então, tipo assim, pra você cobrar que eles vão na missa, você tem que ir com eles na missa. Por isso que pra gente, eu acho que foi mais por obrigação, porque os nossos pais não iam. Sim. Tipo assim, você vai ter uma obrigação. Então você tem que ir, você tem que ir lá bater o cartão lá, senão você pega falta. Sim. Então não era mais tipo assim, um ritual familiar, uma coisa, né? Que vai todo mundo. E aí tiveram as experiências, né? Tivemos experiência na igreja católica. Aí tu chegou a ser batizada, né? Aí, sim, aí a gente teve uma passagem na nossa família, onde o meu tio se converteu na Bola de Neve, na época. E a gente começou a frequentar a igreja evangélica por causa dele, né? Que ele estava se convertido e tal. E foi uma experiência muito legal. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu tinha ido, e eu gosto muito de música, e era bastante louvor. E lá eu via que as pessoas se emocionavam também, e aí eu já não me sentia mais tanto um peixe fora d'água. Sim. E aí eu lembro que... Só que essa igreja era como se fosse uma célula, era bem pequena, aqui em Barra Velha. E depois meu tio foi para uma outra igreja que chama Mevan, que é do pastor Luiz Hermínio, e eu fui com ele. E lá teve um grande movimento de batismo, que queria se batizar, e eu me batizei. Foi bem legal, foi bem emocionante. A gente fez tipo um cursinho assim antes. E aí ia batizado nas águas, na piscina. Eu fui batizado ali naquele hotel flamboyante.
E foi bem legal, mas e é a mesma coisa, né? Eu fui sozinha, sem pai, sem mãe, sem meus avós, porque meus avós eram católicos, mas já foi uma escolha minha e foi uma coisa sem obrigação, então já foi diferente, assim, sabe? Como que foi essa experiência? Foi bem individual mesmo, bem íntimo, sabe? Tipo, porque as pessoas que estavam lá eram umas pessoas que eu não conhecia, porque eram de Itajaí, essa igreja de Itajaí. E isso eu queria foi realmente um momento eu e Deus. Não tinha nenhum familiar. E foi tipo assim, realmente uma escolha tua, assim, escolha minha. teu eu. Muito legal. Eu não tive essa experiência de batismo, né, fora da igreja católica, mas tivemos a experiência no Botucatu também, né, numa igreja evangélica também, com a Promessas, né, fui, né, por um tempo. Eu lembro que eu comecei a ir, logo depois, recente, que eu tinha me separado, e aí comecei a frequentar essa igreja, e hoje, tendo, né, um olhar, acho que a gente vai chegar lá, né, mas já adiantando isso, eu vejo quanto inconscientemente, às vezes, quando a gente não tem uma base disso, a gente fica, tipo, só buscando, às vezes, fora do íntimo, no movimento externo, quando algo de ruim, entre aspas, ou quando um movimento de caos está acontecendo. Mas, né, vamos por partes. E aí tive essa experiência nessa igreja. Eu gostava muito, que eu acho que é muito esse negócio que você falou, de tipo, de se entregar no louvor, de realmente, Poder sabe? ser livre. De poder ser livre, né? exato, de poder, sabe, sentir, falar com Deus na hora da oração e realmente, né, sentir a presença do Espírito Santo mesmo, né? E aí foi muito bom. Logo depois vim pra Barra Velha, né? E aí aqui em Barra Velha eu não me firmei em nenhuma igreja, nenhuma religião. A gente tem mais uma experiência. Ah, é verdade. Que a gente foi no centro É verdade. de mesa branca, né? Ela com a Jack, era muito legal. É verdade. Foi uma. Ali eu vejo mais uma coisa energética, assim, mais energética do que outra coisa, assim. Mas pra mim foi muito importante essa passagem. Sim. Eu acho foi uma coisa de muita limpeza, assim mesmo. Sim. De muita clareza pra Sim. vida. É verdade, a gente frequentou esse centro, que era uma coisa, né? Mas foi com o moço que trabalhava é verdade. você. O Fred, a gente trabalhou comigo. Te levou e você levou depois. É verdade. Aí a gente foi algumas vezes também tomou um passe, né? Passamos ali pela mesa, que é bem interessante. Fazer tipo um tipo de reiki, né? Isso, tomar uma limpeza mesmo energética. Então, né, tomar um passe ali. Ouvir a palavra também, que eles, né, tem a forma deles de conduzir. E eu acho interessante a gente se permitir, sabe? Tipo, se abrir mesmo, pra conhecer várias coisas. Porque, querendo ou não, hoje, né? Hoje, vai ter alguém perguntar, que é isso que eu ia chegar lá, eu tava na igreja evangélica, que a gente não tem consciência. Eu vejo que Deus, ele tá em todos. Na verdade, pra mim, ele é um foco. Sim, ele tá aqui. Ele tá aqui nesse momento. Se eu falar pra um ou dois estarão falando de mim, ali eu estarei. Né? Nossa, daqui a pouco já. E a outra passagem também, né? Falando sobre que a gente é a imagem e semelhança dele. Então, ele tá dentro da gente. Claro que é importante, muitas vezes, a gente ter esse ritual com ele, né? Ir numa igreja, ir num culto. Num templo, né? Qualquer lugar que as pessoas estão ali com o mesmo objetivo, que é adorar a Deus, louvar Ele e escutar essa palavra. Porque acho que isso alimenta, mas isso não tira a pessoa que às vezes gosta de fazer essa comunhão em casa. Eu acho que a gente tem que trazer mais esse olhar de liberdade e sair do que é certo e do que é errado. E aí, esse ano, coincidentemente, da Barra Velha, gente, eu não frequentei nenhuma igreja até que eu mergulhei no autoconhecimento, né? E fui para os estudos, né? Sobre pessoas, sobre família, sobre toda essa árvore, né? Que a gente carrega, sobre as nossas raízes. E dentro disso eu também conheci um centro, que é lá em Penha, que é da Marlene, que também fui algumas vezes. E realmente esse movimento de limpeza, Centro Espírita de Mesa Branca, Allan Kardec também. Nunca fui na Umbanda, não tive essa oportunidade de ir, mas também, né, acredito que não teria problema de ir, conhecer e tudo mais, mas acho que das religiões mais faladas, assim,
A única que eu não fui realmente foi na banda, conheço pessoas que frequentam, né? Troco ideia sobre experiências e tudo mais, mas ainda não tive a oportunidade de ir, ou talvez ainda não senti de ir. Mas aonde eu queria chegar é isso, que eu acho que é muito importante quando a gente fala de religião, e hoje eu ainda tenho esse olhar, de que quando a gente entende que Deus é um só, quando a gente entende sobre a história de Jesus Cristo, a gente para de ficar apontando o dedo e querendo defender que a minha religião é melhor. Ai, não, a minha é melhor. Ai, não, que a sua é isso. Ai, não, e entra no conflito e daí isso faz com que, na verdade, ninguém tá falando de Deus. Na verdade, Afasta, né? Um dos movimentos que me tirou para fora da igreja é que dentro da própria igreja as pessoas que estão lá com o objetivo que é estar lá em adoração a Deus, agradecendo a Deus, enfim, ou buscando alguma coisa, elas mesmas falavam mal delas mesmas ou julgavam elas mesmas, e daí para mim tava fora, difícil assim. Lidar com essa situação. Porque se você tá lá em busca de Deus, em busca de Do amor, um acolhimento, de uma fraternidade, exatamente. Deus é amor, e daí as pessoas te julgam, te... Você sabe que eu lembro de quando tu falou isso, e eu já fui essa pessoa de falar, e esses... não faz muito tempo. E eu fui num culto aqui em Barbenha, na igreja Lagoinha. Como eu Pra mim, a partir do momento que um pastor ou qualquer irmão da igreja tá apontando o dedo numa pessoa, pra mim já... Eu não gosto muito, sabe? Assim, tipo assim, e eu fui falar que os gays são errados, vão falar que a política da direita ou da esquerda vai ser errado. Quando a pessoa vem com um pensamento quando vem com uma coisa assim, quer impor alguma coisa, que é uma verdade absoluta para aquela pessoa. Sim. E aí eu fui com esse olhar no culto. Eu me esvaziei, porque eu também tinha esse olhar, uma crença que a gente cria por experiências, né? Não tem como dizer que não. E aí eu fui já com esse respaldo, tipo assim, ai, não quero me envolver muito, quero ir, quero escutar a palavra e tal. E aí nesse dia, o pastor, não sei onde ele tava ali, né, pregando a palavra e trouxe exatamente sobre isso. Falando assim, olha pro teu irmão do lado e diga pra ele, você é um ser humano difícil. E aí ele tava falando exatamente sobre isso. O quanto às vezes a gente se frustra na vida, e principalmente nessa da igreja, porque às vezes a gente vai pra igreja e a gente acha que a gente vai achar irmãos perfeitos. E aí ele tava falando sobre isso, que não, que o teu irmão do lado, ele vai ser tão falho quanto você. Claro que eu entendo o que tu tá falando, porque você vai buscar num lugar onde as pessoas estão mais profundas sobre isso, talvez, ou estão abertas a estar no acolhimento. Na verdade, não é nem eu espero que as pessoas sejam perfeitas, não é isso. Mas, como as pessoas que estão lá, elas têm um conhecimento maior que a gente da palavra de Deus, que a palavra nada mais é que a gente, né, não julgar. Os mandamentos básicos. Não julgar, para amar o outro como a si mesmo. Então, isso me ficava assim, tipo, tá. Se essas pessoas que são mais evoluídas estão ali num patamar superior, a hierarquia, elas estudaram para estar ali. Elas agem dessa forma. Não, só dando um exemplo. Aí eu entro num julgamento, um julgamento sem fim, e é muito pesado, entendeu? Então, é muito legal tu falar sobre isso, porque aí quando eu entrei no nosso conhecimento, fez assim na minha cabeça, presta atenção, estude um negócio. Porque daí a gente estudou, né, de uma forma teórica, mas de uma forma de sentir exatamente esse movimento de sair do julgamento. Então é como se o autoconhecimento para mim vai ter, tipo, se você quisesse, é uma religião. De você se autoconhecer, de você entender as coisas. E aí, quando eu me aprofundei nisso, eu fui entendendo algumas dinâmicas que eu também questionava, mas a principal foi da gente sair do julgamento. Sim. E aí eu comecei a perceber que muitas das coisas de questões familiares, que muitas desordens, muitos conflitos, muitos movimentos de crenças limitantes, o quanto isso vinha do sistema familiar, só que ao mesmo tempo, o quanto isso já era bíblico. Sim. Aí foi aonde esse ano eu falei, eu quero conhecer mais da palavra, mas não da palavra religião, e sim da palavra de Deus. Aí eu falei, não, quero mergulhar na Bíblia. E aí comecei a Bíblia que vocês já deram, e realmente assim, não, eu quero entender o que está escrito ali,
Foi quando deu nacional, né? Foi São Miguel. Você me chama você sobre Bíblia, eu falei, não tem uma Bíblia, Deus. São Miguel vai te dar essa Bíblia. Aham. Que é uma Bíblia de testemunha de Jeová, né? Sim. E claro, e fala Jeová ali, e eu interpreto toda vez que eu palavra Jeová, eu interpreto como Deus, eu coloco Deus ali. Mas assim, independente, esse dia eu até me perguntaram, daí eu tive uma outra passagem de comprar uma Bíblia esses dias, e aí a pessoa me perguntou, mas quem que é o autor, não sei o quê. Gente, pra mim, Maitê, é independente do autor. Para que é? Para mim, o fundamento, eu tenho essa perspectiva de que é exatamente o que você falou. É ir para o mesmo lugar. Eu já sou o contrário. Eu não tenho hábito de ler a Bíblia, de abrir a Bíblia. Tenho uma Bíblia em casa, mas o meu vai pro louvor. Eu sinto que aquilo ali me regulariza, sabe? Tipo, é uma necessidade. É o que te alimenta. É o que me alimenta. Quando eu tô muito, tipo, meio que fugindo, assim, da realidade dispersa, eu tenho que voltar. Tipo assim, aquilo ali me bota no lugar. Então, tipo, todo dia... Não todo dia, mas eu sinto a necessidade. Tem dias que eu sinto a necessidade, eu já acordo, boto lá na minha Alexia. Alexa. Fala, Alexa, sucesso gospel. Aí é louvor, em cima de louvor. Aí Rafa chega em casa, Alexa vai lá. O meu marido já chamou até minha atenção e fala, viu, você é muito irmã do pop. Vamos ouvir um pop mix, vamos ouvir uma coisa virtual. Ai, gente, isso é legal falar também, né? Aí eu saio um pouco da Irmã do Leite, volto para as músicas normais, e depois quando o negócio vai desandando, eu volto pra lá. Porque eu preciso, assim, que, nossa, é tipo um combustível mesmo. Eu acho que nosso espírito precisa, né? E ele precisa dessa leveza. Eu acho importante falar sobre isso, né, mana? Tipo, cara, eu sou uma pessoa que eu também escuto louvor, leio a Bíblia, né, quis aprender isso, né? Eu leio a Bíblia, eu quis aprender essa palavra, então eu me dedico ali uns minutinhos todo dia. Tem dia que eu abro, assim, dá um branco, e tem dia que eu abro e parece um mergulho, assim, faz um boom. E também não me cobro, né? Comecei um outro movimento sobre isso, que é a mentoria do lar, inclusive maravilhosa. Mas é importante falar sobre isso, que nós somos seres livres. Então, tipo assim, não é porque eu escuto gospel, não é porque eu falo da palavra, que eu não vou escutar outro tipo de música, que eu não vou simplesmente ir num outro lugar, sabe? Eu acho que isso É uma é importante falar. também que eu acho legal falar, que a gente estava falando aqui, né? Que nossos Sim. pais não eram frequentadores da igreja. E agora nós somos os pais, as mães. Sim. E eu não frequento a igreja. E meu filho tem 3 anos e já tá as pessoas mais velhas cobrando. Ah, vai batizar o Miguel. Ah, é verdade. Ah, tem que batizar o Miguel. Ah, mas deixa eu batizar o Miguel. E eu já fui na igreja, já vi. E para batizar tem algumas burocracias que eu preciso cumprir por não ter feito crisma, enfim, várias coisas. Casamento, né? Casamento, enfim. E eu tô nesse dilema. Porque assim, Será que isso realmente eu preciso fazer isso pra... eu preciso fazer isso para cumprir um protocolo igual foi cumprido, né, na minha infância. Eu já falei, não precisa fazer nada. Vamos pôr ele lá no mar, fazer uma oração divina, deixar ele manjar bem, porque ele é filho de manjar. Ele vai falar assim, Sim, pois é. E é sobre isso. Mas ao mesmo tempo também eu penso de fazer esse batizado para seguir o protocolo, porque daí quando ele for ter o filho dele, ele também não vai passar pelo que eu tô passando, entendeu? Porque são regras. Não, isso é legal falar também. Você falou sobre a questão de regras. Claro que a igreja, eu acho que a religião, ela traz uma hierarquia, né? Então, ela traz regras. E pra gente, realmente, adultos, precisamos seguir regras. E nem sempre é fácil. E é por isso que eu quis mergulhar entender a Bíblia. Entender a Bíblia. Porque ela casou muito com tudo que eu venho estudando sobre o sistema familiar. Que é sobre leis, a gente chama de, meu Deus, ordens do amor. Inclusive, a gente falou um episódio com a Prof. Cris, tá aqui no nosso canal também, que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio. E na Bíblia fala sobre tudo isso, fala com muitas passagens que realmente, dentro do autoconhecimento, gente, dentro da própria terapia que eu trabalho com as pessoas, né, que eu trago esse conhecimento, esse acolhimento, eu trago muito sobre essa parte espiritual. A gente precisa de combustível. Por mais que seja um rótulo ou, enfim, um processo de
um protocolo. Eu acho importante. Eu tô querendo resgatar isso, bate na legal, porque depende de mim, né? Sim. E não só outro, eu acho muito importante todos os protocolos que, querendo ou não, a igreja católica traz, que é a primeira Eucaristia, para você ter um entendimento, para você ser o grupo de Cristo. Sim. Tem a primeira comunhão, que é a confirmação, né? Sim. E quando você fica doente e está perto do leito de morte, tem a extrema-unção, Uhum. que é para você entregar a sua alma mesmo para Deus quando o seu corpo se desligar. Então, eu acho importante, por mais que seja um padrão ou um protocolo que a gente não siga dentro do rudimentos, na igreja, religiosamente todo domingo, Porque até muito importante. Sim, até porque ele pode passar por esse processo, isso não vai tirar nada dele, pelo contrário, vai alimentar ele de alguma forma. E quando ele crescer, ele faz as escolhas dele, exatamente, porque o Pedro José também, foram batizado na igreja católica, né, fez toda da forma que era, foi muito legal, acho que é importante, né, porque, querendo, ou não, o Pedro já fez a primeira comunhão, claro, ele fez a primeira comunhão, mediante essa questão familiar, né? Então, a avó dele, de parte paterna, ela é também bem religiosa, né? E nessa época ele estava morando com o pai. E aí, né, eles, não, pegou a primeira comunhão, ok, ele fez. Eu tenho conversado com eles muito sobre isso também. E aí tem o José que, tipo assim, mãe, não quer fazer. E aí, tá, mas ele é uma criança. Ok, ele é uma criança. Mas por que eu vou forçar ele a fazer uma catequese, sendo que eu não frequento a igreja católica? Não faz sentido. Então, meio que deixei com ele, mas também tô nessa busca de realmente retomar, de frequentar a igreja, de realmente olhar com esses olhos mais abertos. Eu acho que tanto eu, não sei se posso falar por ti, mas falando por mim, eu acho que eu precisava desse momento de que mesmo se quebrar, se desconstruir, entender que a gente não precisa buscar essa perfeição dentro da igreja, entender que as pessoas são falhas e que não é as pessoas que a gente vai buscar lá, e sim que a gente vai buscar o Espírito Santo, que a gente vai buscar esse combustível e trazer isso para dentro da nossa casa, da nossa família. Né? Eu tô formando uma família agora, meu filho tem 3 anos, né? Meu marido, namorito, eles não são casados, mas eu casado. E eu sinto que foi tudo assim, tudo encaixadinho, só falta realmente sinto essa vontade, assim, porque eu acho que a minha criança interior ficaria feliz se os meus pais fossem comigo na igreja, entendeu? Então eu fazer isso pelo meu filho até me emociona, acho que isso é uma coisa legal. Sim, é como se você olhasse uma nova versão. E acho que é como se olhasse para tua família e falar, cara, falta algo. Falta algo. Que é quando eu olhava assim, tipo, eu falo de Deus, mas eu falava universo. E eu falava, cara, falta algo. Parece que ainda falta algo, mas tu fala de autoconhecimento, tu estuda sobre pessoas, tu faz teus cursos, tu faz teus processos, tu atende e tal. Mas faltava algo. E era falar sobre o Espírito Santo. Ele veio, tipo assim, sabe quando tu sente aquela vozinha? Fala assim, fala de mim. Sabe uma coisa assim, de tocar o coração mesmo? E aí foi aonde eu despertei e falei, cara, eu não posso mais viver uma vida morna. E aí quando a gente pede, assim, pra Deus, pessoas, tive muitas pessoas maravilhosas, assim, que quando eu tive esse start, assim, ó, entraram na minha vida e são pessoas que eu acho que estão no mesmo propósito, sabe? Eu lembro até hoje, eu converso com uma amiga, Ana, inclusive um beijo pra ela, a gente foi tomar um café e a gente começou a conversar sobre isso, falar sobre isso, dessa desconstrução, de uma antiga versão que a gente era, de passagens da nossa vida, de rótulos que às vezes foram colocados pelo que a gente fez, pelo que a gente passou, pelo que a gente era. E o quanto a gente se morre mesmo, assim, se permite morrer, sabe? Tipo, algumas ações, versões, pensamentos, para realmente a gente viver uma vida dentro dos propósitos de Deus. Eu acho que isso faz toda a diferença. Como é que é a tua? Na verdade, desde que eu tive o Miguel, eu mudei muito, assim, meu pensamento em todos os aspectos. Acho que a maternidade eu acho que a maternidade me trouxe isso, porque ver ele recém-nascido, com as mãozinhas perfeitas, perfeitinho, respirando perfeitinho, saber que aquilo foi gerado dentro de mim, pra mim, não acho que foi tipo, Deus, assim, eu vi Deus agindo através de mim, porque, tipo assim, eu não seria capaz de fazer isso, sabe assim? E até a questão do seu parto, né? E a questão do meu parto também. Que é um parto de risco e no final... Sim, eu tive uma gravidez de risco e deu tudo certo no final.
E então eu via muito Deus ali. Eu via muito Amor, Deus, né? muito, tipo, porque Não tem outra não tem outra explicação. explicação, entendeu? Ou seja, é uma vida. E a partir daquele momento que eu tenho mais esse olhar de empatia, Sim, esse olhar de acolhimento. sim. Então, para mim, isso, que é o que as religiões mostram, é o que a maternidade trouxe na minha vida. É ali que eu vi Deus agindo na minha vida, entendeu? De uma maneira bem profunda, assim, uma transformação mesmo muito grande. Tipo, eu realmente não sou quem eu era. Sim, Sou e isso é muito gostoso, né? Porque eu acho que a gente sempre vai estar nesse processo de morte e renascimento. Sempre. Tipo, às vezes a gente acha que, agora, sei lá, como se agora fosse uma linha de chegada. Não, não tem essa linha de chegada. Tipo, quando tu faz um passo, morre mais uma parte tua para renascer outra coisa. Tu dá mais um passo, morre mais uma parte tua para renascer mais algo. E eu acho que isso é natural da vida. E eu acho que não sei, o olhar que eu mais tenho assim pro mundo é realmente da gente ser mais empático um pouco, sabe? Tipo assim, cara, tu não sabe o que a pessoa tá passando, tu não sabe quais são as crenças que ela tem, quais são as feridas que ela tem. Então, tipo assim, eu acho que o mais. Isso a gente entra até numa pira de física quântica que acaba que meio que uma coisa ligando a outra. Se a gente for nesse bate-papo aí, ó, nossa, é muito doido. Mas assim, ó, até uma pira de física quântica é energia, gente. Tipo, a energia mais elevada é a energia do amor, a energia da gratidão, da felicidade. E daí, quando você tá apontando o dedo pro outro, quando tu tá julgando o outro, quando tu tá menosprezando o outro, quando tu tá emanando raiva pro outro, cara, a tua frequência vai lá embaixo. E Jesus foi o maior curador. Ele curava as pessoas com essa frequência, só de olhar para a pessoa, porque ele emanava uma frequência mais elevada que nós nunca vamos conseguir chegar. Porque ele realmente Porque foi. é importante também que quando a gente entra nesse movimento de julgar os outros ou ficar chateado, achando que alguém deve alguma coisa para você, a gente tira a nossa responsabilidade. E o que é mais importante na nossa vida, para a gente lidar com tudo, é a nossa autorresponsabilidade. A gente entender por que essa situação mexe comigo dessa forma. Ou por que a atitude do fulano faz eu reagir dessa forma. Não é sobre fulano, é sobre você. É sobre como você reage com as coisas. E você tendo esse conhecimento da palavra esforçada. Como que Jesus se agradaria que eu reagisse, ou como ele reagiria Nessa situação. Então, é uma difícil, coisa, mas a gente, na verdade, tem que buscar isso, a nossa responsabilidade, sim. né? Porque ficar falando dos outros, ou falando que ele é culpado por algum problema na minha vida, ou achando culpado, isso também é muito fora. Sim. Fora do que a gente está buscando, né? E aí a gente pode até, né, para trazer um contexto sobre isso, falar sobre o primeiro mandamento, que é honrar pai e mãe. Né, que a gente até falou em alguns vídeos sobre os nossos traumas e tudo mais, mas honrar pai e mãe é realmente ir para a vida, né? É olhar para os teus pais, claro, falando assim, né, com palavras. Eu sei que talvez algumas pessoas falem, ai, mas ele tá falando isso porque tu não sabe a história. Mas profundamente, quando você se entrega e você começa a entender a importância de tomar esse pai e essa mãe da forma que foi, realmente tomar essa vida que o Espírito Santo trouxe para você, que Deus colocou no ventre da tua mãe a tua vida, e da forma que o teu pai e a tua mãe acharam que era certo, eles abençoaram e te trouxeram ao mundo, eu acho que complementa esse mandamento. Nesse assunto eu sou bem, principalmente depois que eu virei mãe, eu sou bem, assim, não importa se sua mãe é uma prostituta, se seu pai é não interessa. Eles fizeram o que puderam pra você, eles te deram uma vida, eles te colocaram nesse mundo. Então eles já são dignos de todo o seu amor, de toda a sua gratidão. E claro, tem pessoas que têm problema com seus pais, tem pessoas, né, já foram abusadas, enfim. Mas, independente disso, a gente tem que. Você não precisa conviver com seu pai, nem com sua mãe. Seu pai e sua mãe são pessoas Te fazem mal, mal, você não precisa mas conviver você com tem eles. que ter ali no seu coração a gratidão pela vida, porque a gente só tá aqui porque eles escolheram, né? E mesmo que é muito complexo no reflexo, pode ter fazer um episódio sobre isso, né? Mas, como eu falei, parece, nossa, vocês estão falando assim, dessa forma. Mas é bíblico. E a gente volta naquilo que a gente estava falando, sobre o julgamento. Porque o teu pai e a tua mãe, eles também são pais. Não é porque ele é pai e mãe que eles têm que ser perfeitos. E outra, às vezes,
às vezes não, eles vão entregar aquilo que eles têm. Então, se teu pai não teve carinho, não teve atenção, não teve uma figura paterna, talvez ele não tenha isso para entregar. E vice-versa, se a sua mãe não teve isso, talvez ela não tenha para entregar. E aí é onde entra a tua responsabilidade. E é por isso que é muito importante a gente saber a nutrição do corpo, da mente e do espírito. De realmente, para mim vai ter, né, gente? Já compro um lado. Para mim vai ter a religião que eu carrego é essa trindade. Corpo, mente e espírito. Eu acho que não existe nada separado desses três. Eu acho que eles se complementam. E eu acho que a trindade realmente tem essa força. Para mim, é corpo, mente, espírito, pai, mãe, criança interior, pai, filho e Espírito Santo. Para mim é isso. Resumidamente. Mas esse papo de pai e mãe a gente pode trazer em um outro episódio, senão vai prolongar, né, mana? Mas faz totalmente sentido. Honrar pai e mãe, né? Sim. É saber que eles fizeram o que eles puderam, né? Desde que eles sabiam. Do que tem agora, não sei se vocês sabiam, acho que a gente pode fazer um episódio de cada mandamento, gente. O que eu queria falar, lembrei. Sim. Que a gente fala muito aqui, né, dos nossos traumas. Mas depois que eu me tornei mãe, eu consigo ressignificar tudo o que aconteceu no olhar de mãe. Sim, eu tenho meu filho. E eu sei que se eu fizesse acontecer situações que aconteceram comigo, eu consigo olhar de outras maneiras, entendeu? Então eu acho que isso também ressignificar mesmo. Né? Porque agora a gente está do outro lado. Sim. Então, a gente é filho, mas como a gente também é mãe. Exatamente. E nossos filhos vão ter os traumas dele, enfim, porque ninguém é perfeito e, sim, e ninguém vai agradar todo mundo. Mas que a gente possa ir cada vez mais ressignificando as coisas. Subindo de nível, né? Evoluindo, quebrando padrões, mas de uma forma amorosa, né? E não precisar, talvez, passar por aquele sofrimento, não repassar aquele sofrimento, não repassar aquela limitação, não repassar aquele movimento, né, de frustração, de dor, mas ir evoluindo sabendo que, eu falo, é uma escada, né? Aluno, professor, sempre vai ter alguém mais aqui abaixo, sempre vai ter alguém acima. E eu acho que, né, esse papo de religião realmente, resumidamente, é trazer o amor. Trazer o amor, respeitar o próximo, compaixão, para de apontar o dedo pro outro, entender que o outro tem as questões dele. E que às vezes o outro tá querendo mostrar o nosso, né? Que o mundo é um espelho. Aí, na verdade, isso seja. Se o que o outro acha você não concorda, tudo bem isso. Você só não concorda, mas também não quer dizer que tá errado, que tá certo. Tem que ter um pouco mais de cabeça aberta, né? Sim, pra isso. Às vezes isso traz uma liberdade enorme, né? Nossa, gente, traz uma liberdade, assim, surreal. Sabe aquela paz que a gente fala, ai, busca uma paz de espírito? Pra mim vai ter isso, o combustível é esse. É tipo, cara, eu não vou agradar todos, nem Jesus agradou, e tá tudo bem. Isso não quer dizer que eu vou me condicionar naquele comportamento, eu sempre posso melhorar e rever os meus erros, claro. Mas é tipo assim, sabe, de sair da culpa, de sair do medo, de sair do julgamento, e realmente trazer Deus pra dentro da tua vida, porque sim, a gente somos seres espirituais. E aprender diariamente, né? E aprender diariamente. Eu acho que isso vai ser um estudo que nunca vai acabar. Não. Porque a gente pode abrir a palavra ou o louvor diversas vezes e cada vez vai ficar uma forma diferente. Que é o que você está precisando em um momento. Exatamente. Tá bom, né? E aí, gente, o que vocês acham de religião? Conta pra gente. Faz sentido esse papo pra vocês? Falou, né? Falou sobre vários caminhos, várias portas. E aí? Agora contem pra gente. Compartilhem com a gente nos comentários se fez sentido pra vocês. Qual que é o olhar de vocês sobre tudo isso, né? Se você tem sua religião, como é que é pra vocês chegar a esse bate-papo aí, né? Já deixa seu like, se inscreve. É verdade. Acompanha a gente, né? E aí, quem sabe, também a gente traz mais olhares sobre isso, né? Eu acho importante a gente falar, né? Sobre realmente essa parte mais espiritual e trazer esse combustível aí pro mundo, né? É isso, mana. Das nossas experiências para o mundo, para vocês. E que vocês recebam aí, mas que Deus está em todas as partes, né? E a gente se vê no próximo domingo. Domingo no sofá. Um beijo. Esperando vocês. Até mais.